Então, a gente está aqui para mostrar os segredos para que você possa ficar o mais longe disso. Claro, isso aqui vai estar sendo colocado para quem quer evitar de ter e para quem tem. Normalmente, uma pessoa que não tem, ela nem se preocupa se pode ter ou não fibromialgia, nem está aí. Mas isso é um risco que todos nós corremos e qualquer pessoa que vivencia o excesso de falta de equilíbrio no seu corpo pode sim acusar uma fibromialgia. Mas a gente está falando aqui também para as pessoas que já têm a fibromialgia e acham que não tem mais cura, que acabou, não tem mais jeito. A gente está mostrando aqui que tem muito jeito para você. Falando um pouco mais aqui da fibromialgia, normalmente como é que ela se manifesta nas situações de crise? Olha só como é que é a vida de uma pessoa que tem fibromialgia. Ela fica 3 meses sentindo dores. E detalhe, dores em vários pontos do corpo. É muito complicado e muitas vezes a pessoa fica paralisada com os medicamentos que ela toma. E aí, a gente coloca aqui o nosso caminho, porque para a gente entender a fibromialgia, é preciso conhecer os pontos que tem dor. Existe um estudo, existe um medidor, né, que foi criado, um aparelho que identifica as pessoas que têm fibromialgia. Muitas pessoas, pacientes de fibromialgia, infelizmente, só tiveram o diagnóstico depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos até, ou mais. Muitas vezes eram consideradas dores crônicas, dores do esforço por repetição, e demorou muito para criar um equipamento para identificar e cravar que aquilo é uma fibromialgia. E o aparelho se chama de telemetria, que ele identifica a temperatura dos pontos de fibromialgia. Existem 18 pontos de fibromialgia que eu vou compartilhar. E o que acontece? Nesses 18 pontos, a telemetria mostra o seguinte: se nesses 18 pontos em que a temperatura do ponto estiver mais alta, se em 11 pontos acusar a temperatura mais alta, a pessoa tem fibromialgia. Se for menos de 11 pontos, não é considerado fibromialgia. Então, a telemetria é de 11 a 18 pontos. E aí eu vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Eu estou aqui, né, nas minhas anotações para definir os pontos em que o aparelho de telemetria identifica os pontos de fibromialgia. Então, vamos lá. Vamos pegar os primeiros pontos aqui, dos 18 pontos, os pontos assim que a pessoa sente mais dor. Parte da frente do pescoço, aqui são 2 pontos que a pessoa sente dor. Imagina você sentir dor aqui. Quem tem fibromialgia sente dor aqui. Parte de trás do pescoço também. 2 pontos aqui atrás. Então, já temos 4 pontos aqui. São 2 pontos. A gente considera 2 aqui, é considerado um atrás e o outro na frente. Então, são 2 pontos aqui. Parte superior do peito também. Mais um ponto, mais 2 pontos de fibromialgia. E na parte superior das costas, tem 4 pontos, sendo que 2 aqui meio atrás do ombro também e 2 aqui no centro. Também são pontos de fibromialgia que a telemetria também identifica e vai estudar aqui. Dobra dos braços, que é o cotovelo, né? A parte do cotovelo, são mais 2 pontos ali, na parte de fibromialgia. Região lombar. Na lombar tem 2 pontos ali embaixo também, ponto de fibromialgia. Abaixo das nádegas, também abaixo das nádegas, ponto de fibromialgia, e os 2 joelhos também. Então, são esses pontos aí que são os pontos da fibromialgia em que a telemetria pode identificar e definir se o paciente tem ou não fibromialgia.
Então, essa é uma questão. Mas, e aí, o que acontece com o paciente de fibromialgia? O que acontece? Tem alguns casos aqui. Peguei aqui um caso de uma mulher de 50 anos. Ela disse que acorda e dorme com dores todos os dias. Então, essa é uma história de uma pessoa que tem fibromialgia. Uma mulher de 50 anos, ela acorda com dores todos os dias. E o tipo de dor que ela descreve é aquela dor de academia. Aquela pessoa que está começando a fazer um exercício na academia e sente aquela dor, aquela queimaçãozinha muscular. É uma dor que não faz tanto assim mal quando é só um pouquinho, mas ela é constante. Ela é constante. E é uma dor que mexe na energia, na vitalidade da pessoa. A pessoa fica mais fraca, ela fica mais fraca, ela fica indisposta. Por isso que em muitos casos de fibromialgia, a pessoa relata falta de disposição, falta de ânimo, não consegue fazer as coisas, não consegue fazer nem 10% das atividades do dia. Uma pessoa que não consegue nem fazer nem 10% da atividade do dia não vive. Não é vida isso. Isso aí é uma coisa que é muito ruim. E a pessoa está sempre cansada, e isso acaba sendo muito complicado. Não tem disposição para conversar com as pessoas, acaba sendo uma pessoa que não é nem muito mais sociável, ela se sente muito mal por isso, que ela também sabe disso. A pessoa que tem fibromialgia, ela não é sociável, não é porque ela não quer, é porque o corpo não deixa. Ela sofre, ela tem muita dificuldade aí para fazer as suas coisas. Esse caso dessa mulher de 50 anos, ela também relatou, olha só o nível que essa doença chega. Dificuldade para pegar coisa em cima de prateleira. Por exemplo, aqui tem uma vela, não consegue pegar uma vela, por exemplo, aqui em cima, não consegue pegar um prato no armário da cozinha. Então, uma situação, não consegue abrir uma garrafa, e não é garrafa de atarrachar mesmo, aquelas de plástico, assim, uma garrafinha de leite, assim, de caixinha. Então, a pessoa tem dificuldade até nas atividades simples do seu dia a dia. E tem mais detalhes aqui que chegam até a alarmar mais ainda o paciente, para esse tipo de paciente. Dores na arcada dentária, até na dor no dente, na raiz do dente, a pessoa sente. Isso é muito ruim também. Sentir dor no dente, na arcada dentária, dor na hora de mastigar. Então, mais um sintoma da fibromialgia. E aí, o que acontece? Mais um sintoma que eu vou falar para vocês que nem eu conhecia, que depois que teve esse caso dessa paciente, que eu fui descobrir. Dor na raiz do cabelo, gente, no raiz do cabelo. Imagina você sentir dor no seu couro cabeludo, sentindo a raiz do cabelo espetar você. Isso é a fibromialgia.